Ok, gente, vamos continuar nossa história sobre o audiovisual, né? Um pouquinho seguindo o assunto, né? Então, um pouquinho sobre linguagem do audiovisual, né? Como que. Bom, primeiro que audiovisual, como a própria palavra diz, é uma junção de elementos de duas naturezas, né? Ou seja, sonoros e visuais, né? Então, por isso, audiovisual, né? Uhul, beleza, entendemos tudo agora. Agora, beleza, acabou o final, beijo, tchau. Não, não é isso. Então, a gente está falando de coisas da cultura que afetam esses dois sentidos do homem, né? A visão e a audição. Então, às vezes, até a ausência de som, por exemplo, tem alguns filmes que se utilizam da ausência de som como, por exemplo, um fator importante. Né? Então, se você não ter som em determinados aspectos do filme, torna o filme ainda melhor do que se ele tivesse uma trilha sonora maluca, uma coisa muito impactante. Enfim, se retira o som e aí as pessoas elas conseguem, enfim, vivenciar um pouco mais o drama do personagem ou como o personagem tá sentindo aquele momento, um momento tenso, um momento, por exemplo, de introspecção. Então você trabalhar com o som não é simplesmente inserir uma música ou inserir um diálogo, né? Tem muito mais do que isso, por exemplo. Enfim, mas esses são os sentidos que, por exemplo, no nosso mundo a gente é privilegiado. Se você tiver eles, você tem que ser considerado uma pessoa privilegiada, né? Pois é uma das características do nosso mundo moderno, né? A gente tem muita imagem em movimento, muita cor, muita luz, muita tecnologia, muito som, e aí isso acaba até permitindo um certo afastamento do mundo das pessoas, do mundo real, né, para o mundo virtual, enfim, tem toda uma série de raciocínios e textos que abrangem essa transição, né, do ser humano do real para o virtual. Então você deve ter ouvido ou lido ou tido uma outra disciplina que diz que nós estamos vivendo uma era da pós-modernidade. Mas enfim, para a gente entender o que é melhor assim, começar a entender o que é a linguagem do audiovisual, então eu vou ficar com a descrição do Almon, que é a descrição dele é simples, né? Fazer do filme como se fosse uma representação visual e sonora, né? Lembrar que o filme é constituído por um enorme número de imagens fixas que são chamadas de fotogramas, ou seja, são imagens fixas mesmo, que são dispostas numa sequência de modo a passar num certo ritmo num projetor e dar origem a uma imagem que se move. Tá? Então, na verdade, o filme ele apresenta para nós sobre uma imagem plana e delimitada por um quadro, como no quadro de um filme é um quadro, né? Então você tem o fotograminha do quadro, é ali que é delimitado na maioria das vezes o cinema. Então é importante que você perceba que está vendo esse vídeo, né? Na verdade, que o filme ele é uma sequência de fotografias que estão dentro de um projetor e que esse projetor ele toca essas imagens num certo ritmo e dá uma imagem que acaba fazendo uma simulação do real. Ou seja, o filme se apresenta para nós sobre a forma de uma imagem plana e delimitada por um quadro de forma bidimensional e limitada, entendeu? Uma superfície, então limitado. Por exemplo, eu estou limitado aqui pelo quadro aqui que a gente está vendo. Tá vendo? Essa é a minha limitação. Tem coisas acontecendo na vida que não estão aqui neste quadradinho. Mas, dentro da linguagem que eu estou passando aqui, que é uma linguagem bastante simples, a gente está aqui na sala da minha casa, e eu sou o personagem principal desse filme que eu estou contando para vocês. Então, esse quadro, na maioria das vezes, é retangular, mas hoje, por exemplo, a gente tem outras superfícies que a exibição desse filme são quadrados, né? Como, por exemplo, no Instagram, que hoje é tudo quadrado. Tudo bem, eu posso postar no Instagram de formato retangular, mas em geral ele pode também, ele também, em geral não, ele aceita também o formato quadrado. Outras superfícies, por exemplo, ainda são retangulares, mas aceitam o formato em pé, né? Então, hoje a gente, além de tudo isso, ainda tem que pensar na superfície onde vai ser rodado o filme. Então, você pensa, por exemplo, assim, eu vou fazer uma produção audiovisual, legal. Quem são as pessoas que vão assistir? As pessoas que vão assistir, elas assistem mais em que tipo de dispositivo? Se elas assistem mais em smartphone, então, por exemplo, detalhes que são muito pequenos no enquadramento da cena acabam passando despercebidos. Por exemplo, aqui na minha casa, por exemplo, lá no fundo, tem uma escrivaninha da minha esposa. Aquela escrivaninha lá está cheia de livros. A gente não consegue determinar, por exemplo, que aqueles livros são livros de um certo assunto, porque eles estão muito longe da gente. Então, a gente tem outros elementos aqui em cena que são muito pequenos para quem está vendo no smartphone, que talvez não reconheçam nem um pouco dele. Se a minha camisa tivesse uma estampa, talvez você conseguisse ler, mas coisas que estão lá pequenininhas lá no fundo já perde um pouco. Então o enquadramento fica um pouco mais prejudicado pelo tamanho que o smartphone apresenta. Então já aí
já começa que a linguagem do audiovisual que era produzido no início é bem diferente de agora. Antes eu só tinha o cinema, era um formato absurdo, uma coisa enorme, e aí depois esse formato agora está pequenininho, cada vez menor, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, smartwatch, né? O meu é um smartwatch, mas ele não tem essa propriedade de assistir vídeo, mas alguns smartwatches já permitem assistir vídeos, né? Então o meu é só coloridinho, bonitinho, né? Não dá pra ver muito bem aí, acho que dá pra ver mais ou menos. E aí mas outros smartwatches, por exemplo, permitem assistir vídeo. Então você vai ver vídeo numa tela muito pequenininha. Se você apresentar um quadro muito complexo, muito difícil de ser lido, as pessoas não vão perceber. Então a mesma coisa no Instagram, a pessoa acaba fazendo uma foto, produzindo um vídeo para o Instagram, e o vídeo tem muitos detalhes, o elemento principal é pequeno, ela acaba deixando de prestar atenção que para aquilo que ela está produzindo, o tipo de enquadramento e o tipo de linguagem que ela está utilizando está enganado. Então, por quê? Porque ela não está pensando onde isso vai ser exibido, né? Então, lá no início, essa delimitação era retangular e era na superfície que a gente tinha na época, que eram as telas de cinema, os grandes projetores, e depois, mais tardar, as salas de cinema, depois televisão, e assim sucessivamente. Então, não é uma coisa, por exemplo, que você pode deixar de lado. Onde vai passar o filme é muito importante. Algumas coisas que acontecem, que nós vemos nessa imagem, que é bidimensional. Por exemplo, aqui eu tenho só uma ideia de profundidade. A imagem que você está vendo é quadrada, é bidimensional, ela só tem dois planos, ela só tem aqui, ó, largura e altura. A noção de profundidade ela é virtual. Ela não existe, a nossa cabeça é quem cria essa noção de três dimensões, porque na verdade a imagem que você está vendo aí só tem largura e altura no caso, mas essa noção de profundidade, por exemplo, a gente acaba criando, meu dedo chega aqui e dá uma noçãozinha de profundidade. Então é só uma ilusão, é uma impressão da realidade por causa da ilusão de movimento. As minhas mãos se movimentando, e eu falo muito com as mãos, tá? Infelizmente vocês vão ter que aguentar isso aí. Eu falo muito com as mãos, então é uma ilusão da realidade, é uma ilusão de que as minhas mãos estão realmente se mexendo. Porque no filme isso seria como se fosse uma foto, uma atrás da outra, até formar uma imagem em movimento. Só para vocês terem uma ideia de como essa imagem é formada na nossa cabeça, né? Então muito do que a gente acaba vendo no cinema é o nosso próprio cérebro que acaba fazendo essa noção do que é realidade e do que não é. E muitos cineastas acabam explorando, por exemplo, esse tipo de linguagem. Então, por exemplo, em vez dele explorar, como eu falei anteriormente, o que está no quadro ou o que está no campo, ele explora o que está fora do campo. E esse campo e fora do campo, coisas que estão aqui e não estão aqui, mas formam essa ideia geral, acabam formando na nossa cabeça um espaço de filme, ou uma cena do filme. Então, se houver um barulho, por exemplo, de alarme, esse alarme não está aqui dentro dessa casa, mas ele pode estar em algum lugar perto dessa casa, né? Se alguém bater na porta, por exemplo, então eu não estou vendo que tem alguém lá, mas pode ter alguém lá. Então a gente não, esse campo e fora do campo acabam formando esse espaço do cinema, esse espaço ou a cena fílmica. Então a linguagem do audiovisual é composta por essas coisas, né? Mas também o som é determinante nesse papel dessa formação da imagem que se faz na nossa cabeça, porque nós temos uma cultura toda em volta de sons, em volta de barulhos, em volta de coisas que acontecem. Por exemplo, aqui na minha rua tem muito cachorro, então toda vez que alguém passa aqui perto na minha rua, não sei se vocês conseguem escutar, mas rapaz, parece que tem alguém andando pela rua. Por quê? Porque tem um monte de cachorro latindo. Então, ó, até acendeu uma luz lá fora, uma luz minha, que ela é um sensor de movimento. Então isso indica que tem alguém passando na rua, que tem alguém. Então isso é só um indicativo. Na verdade eu não sei se está passando, eu teria que ir lá dar uma olhada, né? Então é igual o gato de Schrödinger. Depois vocês pesquisem aí a ideia do gato de Schrödinger e aí vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Mas enfim, essa ideia de campo e fora do campo, e do som e da ausência do som, acaba desempenhando um papel muito importante, porque reforça o que a gente gostaria o termo que eu vou usar é homogeneidade e reversibilidade do campo e do fora do campo. Ou seja, pelo som e pela imagem eu posso dar continuidade no que está acontecendo na cena, ou posso reverter aquilo que está acontecendo na cena da maneira como eu quiser escrever, né? Mas em termos de linguagem cinematográfica, tem um cara chamado D.W. Griffith, que é o nome dele, e os filmes dele, O Nascimento de uma Nação e o Intolerância, né? O Nascimento de uma Nação é de 1915, o Intolerância é de 1916.
ele acaba sendo, esses dois filmes acabam sendo considerados por muitas pessoas como aquele que marca o fim do cinema primitivo, tá? Do cinema experimental, do cinema que é rudimentar, né? Daquelas experimentações que eu tinha falado antes, do Grande Roubo do Trem, do Georges Méliès e de outros tantos cineastas, né? Ele acaba marcando esse período assim de cinema primitivo para o cinema maduro, né, pelo início da maturidade do cinema. Então, foram nos filmes do Griffith nessa época aí, ainda no cinema, que acabou se organizando um sistema inteiro em cima disso tudo. Beleza? Obrigado, gente. A gente vai tratar do próximo tema das diferentes linguagens do audiovisual. Valeu, um abraço.